Então, pessoal, a reportagem se chama Humanos para o Jantar, uma história do canibalismo. Para a gente conhecer um pouquinho sobre o que é o canibalismo e a antropofagia, que alguns povos indígenas já praticaram na história, tá? Não são todos, mas alguns. E a gente vai ver também que isso não foi uma prática restrita a povos indígenas, que na história da humanidade diversos povos já praticaram canibalismo. E vamos ver também qual o sentido que essa prática tem dentro daquela sociedade. De que eles não saem comendo as pessoas assim porque eles são bárbaros e violentos. De que aquilo tem um sentido naquela lógica. Isso não significa que a gente possa concordar ou não. A questão não é essa. A questão é compreender o porquê aquilo acontece. Independentemente se a gente vai concordar ou discordar. Tudo bem? O ato de comer gente acompanha a humanidade desde sempre. Pode ter a ver com rituais e crenças, mas às vezes é só questão de gosto mesmo. Vamos ler essa reportagem. Ao encontrar vestígios de corpos humanos nas cavernas do Monte Longu, na China, em 1920, os arqueólogos ficaram intrigados. Alguns esqueletos do chamado Homem de Pequim, com idade estimada em cerca de 500 mil anos, mostravam que os cadáveres haviam sido esquartejados após a morte. Exames mostraram que muitos ossos apresentavam marcas de que haviam sido descarnados com ferramentas de pedra lascada. Em vários deles, em especial os mais longos, como os fêmures, era possível identificar ainda que as extremidades encontravam-se cortadas ou esmagadas, como se quem houvesse feito o serviço estivesse com a clara intenção de extrair-lhes a medula óssea, popularmente conhecida como tutano. Aqueles eram indícios mais que suficientes para que os especialistas chegassem à seguinte conclusão: o Homo erectus pequinensis era um voraz adepto do canibalismo. A descoberta coincidia com outros achados semelhantes, provenientes de escavações em sítios arqueológicos europeus que também continham vestígios de hominídeos. Em todos eles, as pistas apontavam para a mesma direção. Nossos mais remotos antepassados não hesitavam em se banquetear com um bom naco de carne retirado do cadáver de outro indivíduo da própria espécie. Por mais que hoje a ideia nos revire o estômago, os cientistas calculam que o hábito de comer carne humana é tão antigo quanto a própria aventura do homem sobre a Terra. Então a reportagem começa falando aqui que, alguns estudos aí lá por cerca de 1920 na China constataram que a prática do canibalismo, ou seja, a prática de se comer carne humana, homens comerem a carne da sua própria espécie, ela existia já desde tempos muito remotos, Mais impressionante ainda é a constatação de que a antropofagia, ao contrário do que se pensa, não seria um costume restrito a locais isolados ou tempos imemoriais. Estudos comprovam que, ao longo de toda a história, o canibalismo, ou antropofagia, acompanhou a humanidade em diversos momentos, em diferentes civilizações e pelos mais distintos motivos. Então, pessoal, essa ideia da antropofagia, ou do canibalismo, já aconteceu em diferentes momentos da história da humanidade e pelos mais diversos motivos. Dos indígenas Anasazi, nos Estados Unidos, que assavam crânios humanos para depois saborear-lhes o cérebro suculento, aos moradores da Ilha Baal, no Pacífico, que inseriam terras aquecidas nos corpos para garantir um uniforme cozido, a antropofagia se manifestou em todos os continentes. Então aqui para desmistificar, pessoal, a ideia de que essa prática acontecia só entre populações não europeias, Que o europeu vem com esse olhar de que ele é civilizado, superior e jamais faria isso, Então aqui está mostrando para a gente que isso aconteceu em todos os continentes. É inegável que os exemplos mais conhecidos de canibalismo estão mesmo relacionados à celebração e homenagem a deuses, mas muitos povos incluíram a carne humana em seu cardápio fora das ocasiões ritualísticas. No princípio, lançaram mão desse recurso como desesperada forma de sobrevivência, após serem submetidos a situações extremas de fome. Então aqui está dizendo para a gente que a prática do canibalismo e da antropofagia, ela esteve muito relacionada a uma visão ritualística, uma visão religiosa de alguns povos,
né? Ou seja, tinha a ver com religião, mas que também acontecia pelo simples fato da fome, né? Em épocas de muita crise, as pessoas acabavam lançando dessa mão para a sobrevivência. Depois de experimentar o gosto dos semelhantes, entretanto, alguns desses agrupamentos passaram a apreciar verdadeiramente a estranha iguaria no dia a dia. Existem sociedades em que se consumiu carne humana pelo sabor, afirmam historiadores americanos. Então também já houve aí o consumo de carne humana simplesmente pelo seu gosto, ou seja, uma prática cultural. Entre as práticas de canibalismo relacionadas a rituais mágicos estão aquelas em que foram observadas em grupos indígenas do Brasil. Atenção, então. Um relato histórico a esse respeito é o de Hans Staden, o náufrago alemão que caiu nas mãos dos tupinambás em 1547. Quando, enfim, conseguiu escapar do caldeirão e retornar à Europa, Staden publicou um livro sobre os brasileiros devoradores de gente, que é esse viajante que a gente viu na atividade anterior aí, né? Que eu estou propondo para vocês e que está no diário de aprendizagem. Ele relata naquele texto e naquela imagem, né, que ele foi capturado pelos tupinambás e ali estava sendo vítima ali, né, de um processo de antropofagia, né? Os indígenas ali iriam ali utilizar a ele como num ritual mágico, religioso e consumi-lo, né? Consumir a sua carne. Aqui uns trechos do depoimento do Hans Staden, né? Deram voltas em torno de mim e apalparam a minha pele. Um deles disse que o couro de minha cabeça era grande. Um outro que minha coxa lhe pertencia, escreveu o alemão em um dos capítulos do seu História Verídica e descrição de uma terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos. Aqui é o nome do livro dele. Há notícias de que alguns povos desenvolveram uma nouvelle cuisine do canibalismo. Aqui esse termo significa uma nova cozinha do canibalismo. Nativos das ilhas no Pacífico cozinhavam corpos inteiros em panelões de cerâmica, devidamente temperados com ervas aromáticas selecionadas. Os índios paucuras da Amazônia tratavam de alimentar os prisioneiros com frutas frescas e vegetais para dar mais sabor, textura e aroma à carne. Ou seja, eles capturavam a pessoa e ainda tratavam ela bem para meio que dar uma temperada por dentro, né? Para quando eles fossem submeter aquela pessoa àquele processo. Mas foi por causa das então pequenas Antilhas, hoje conhecidas como Caribe, que o termo canibal entrou definitivamente para os dicionários. Isso porque os guerreiros de uma tribo local, adepta da antropofagia, referiam-se a si próprios como caribas, ou corajosos. No século XVI, a palavra soou para os ouvidos dos conquistadores espanhóis como caniba. O termo generalizou-se e, por extensão, canibal passou a definir todos os povos que praticavam a antropofagia de forma indistinta. Então, nesse parágrafo, ele explica para a gente a origem dessa palavra canibalismo, né? Que surge ali nas Antilhas, que hoje a gente chama de Caribe, né? Que os guerreiros ali de uma tribo local que praticava tinha essa prática, né, de antropofagia, eles se chamavam de caribas, né? Que significava aí corajosos, né? Os europeus entenderam a palavra como caniba e acabou gerando a palavra canibalismo para se referir a todos os grupos sociais que já tinham essa prática de consumo de carne humana, que a gente também chama de antropofagia. A notícia de que alguns habitantes do Novo Mundo, ou seja, do continente americano, assavam, escaldavam e defumavam pessoas ou simplesmente as comiam cruas, veio a calhar para os propósitos expansionistas dos colonizadores europeus. Era preciso, portanto, civilizar a terra recém-descoberta, ainda que para tal fosse necessário dizimar a população local. Enquanto isso, para os nativos, a Eucaristia cristã é que parecia uma atroz barbaridade. Os astecas, por exemplo, que não hesitavam em se regalar do sangue que jorrava dos sacrifícios humanos, achavam repugnante o fato do homem branco comer seu próprio Deus na forma de uma hóstia sagrada. Essa parte aqui é muito interessante, pessoal, porque ela mostra pra gente como a cultura europeia olhava com estranhamento as práticas religiosas dos povos da América,
que tinham a antropofagia, né, como prática, mas os nativos achavam estranho as práticas religiosas dos europeus, porque para eles era muito estranho que os cristãos, né, consumissem simbolicamente o seu próprio Deus na forma da Eucaristia, né, da Igreja Católica. Então os nativos, os povos indígenas das Américas, para eles isso que era estranho, né? Enquanto que para os europeus, os povos indígenas das Américas seriam aí primitivos, bárbaros, por terem essa prática de consumo de carne humana em algumas tribos, algumas etnias indígenas. Aqui, canibal de ocasião. Os ritos que envolvem a antropofagia baseiam-se em 2 padrões básicos. O primeiro e mais conhecido deles, chamado de exocanibalismo, foi identificado tanto entre os tupinambás brasileiros quanto entre os antigos celtas da Grã-Bretanha, ou seja, na própria Europa. Ao se devorar a carne de alguém de outra tribo, os guerreiros acreditavam ingerir também a força, a coragem e a sabedoria do seu oponente. Então, olha só, aqui a prática de antropofagia, de canibalismo, não era, a gente tem que buscar o sentido disso, que isso tinha para quem fazia. Não era apenas uma prova da suposta selvageria, barbaridade desses povos, né? Havia um sentido místico, né, de que você capturava um guerreiro de uma tribo rival e você, ao fazer a antropofagia ou canibalismo, você cozinhar aquela pessoa e comer ela, você estaria ingerindo os valores, a força, né, a sabedoria, a coragem daquela pessoa, né? Então, por isso que é antropofagia, você consome a força, tudo aquilo que aquela tribo representa, daquela pessoa que foi capturada, você consome, você se apropria disso comendo aquela pessoa. Então esse era o sentido da prática do canibalismo, né? Tanto para grupos indígenas que viviam nas Américas, como também na Europa, como a gente viu aí os celtas na Grã-Bretanha. Já o segundo padrão, o endocanibalismo, foi observado em menos ocasiões. Ao retalhar e devorar o corpo de um ente querido durante o funeral, os membros de algumas civilizações, a exemplo de certos aborígenes australianos, consideravam estar prestando uma homenagem à memória do falecido. Então também tinha essa concepção, o canibalismo. Mas existem também os canibais de ocasião, como explicam os historiadores Daniel Diel e Mark Donnelly. Quando não há outro alimento disponível e a diferença entre a vida e a morte está na capacidade de superar as implicações morais contra o consumo de carne humana, em geral a moralidade é posta de lado. Um dos exemplos mais eloquentes ocorreu no Egito, por volta de 1200. Uma grande estiagem, em seguida de um surto de epidemias, derrubou o tabu do canibalismo. Segundo o registro histórico do médico Abd al-Latif, corpos de crianças eram vendidos em mercados públicos do Cairo. Então olha só, pessoal, eu trouxe essa reportagem para a gente perceber o seguinte. Apesar de que os viajantes europeus do século XVI, XVII, XVIII olhavam para a prática de canibalismo dos indígenas brasileiros, de alguns povos indígenas brasileiros, porque não eram todos, como uma prova da sua inferioridade, como uma prova de que os povos indígenas brasileiros seriam primitivos, bárbaros, violentos e os europeus seriam superiores, né? Apesar disso, o canibalismo ele foi uma prática que foi praticada por diversos povos ao longo de toda a história da humanidade, inclusive pelos próprios europeus. E a prática do canibalismo ou da antropofagia tinha algum sentido naquela lógica interna desses povos, né? Muitas vezes era uma homenagem à pessoa que tinha falecido, outras vezes era uma ideia da antropofagia, de que ao comer, ao consumir a carne de um oponente, você incorporaria a força, a sabedoria daquele oponente. Então havia um sentido, a gente pode não concordar, etc., mas havia um sentido, havia uma orientação, um sentido filosófico, religioso, místico para quem praticava a antropofagia, né? Da mesma forma, para os nativos, né, para os povos nativos da América, os indígenas da América, estranho eram as práticas cristãs dos europeus que consumiam
o seu próprio Deus representado na hóstia. Era aquilo que os indígenas falavam. Não, isso é muito estranho. Você vai comer o seu Deus? Eles não entendiam isso. E também eu trouxe essa reportagem para mostrar para vocês que quando a gente fala de canibalismo e de antropofagia, né, essa prática de comer a carne humana, pode parecer uma coisa tão antiga, defasada, tão distante de nós, mas que, como diz a reportagem aí, qualquer crise muito severa de fome, isso não está descartado que aconteça, né? É que a gente não vive numa crise assim muito aguda, né? Mas provável, mas a gente não pode descartar que isso venha a acontecer um dia, caso a gente viva uma crise tão grande de alimentação. Tá bom, pessoal? Isso para ajudar vocês a entender como que o olhar do europeu para o olhar daqueles que são diferentes deles, né? Sobretudo os americanos, indígenas americanos e os povos africanos. Então, me procurem caso tenham dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Isso tudo para ajudar vocês a realizar as atividades do diário de aprendizagem e esse último material que eu mandei para vocês também. E que tem ali também 2 propostas de atividades para vocês fazerem, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem.